Boa noite, dia 1º de junho de 2020. Eu sempre gosto quando a gente começa assim o mês e tem a sorte de falar bem no primeiro dia. Eu não sei porquê, mas eu acho que a gente tem sempre a chance de começar um novo ciclo, enfim, eu acho isso incrível. E hoje eu estou muito feliz aqui porque essa live é especialmente para você, mulher. A gente sabe que aqui no meu perfil grande parte, mais de 70% dos seguidores são mulheres. Então eu fico muito feliz sempre quando eu posso trazer algo a mais que vai poder agregar e fazer diferença na vida de vocês. É lógico que sempre tem um bonitão aqui, um charmosão, que sempre segue a gente também. E o pessoal ficou muito curioso quando a gente colocou o tema dessa live, né? Cuidados com a higiene íntima, não só com a higiene, mas com todo o cuidado íntimo da mulher nesse período da quarentena. Eu vou fixar aqui o tema para a gente já começar a nossa conversa. E antes de mais nada, eu queria dizer que essa nossa live ela faz parte de um conjunto de lives chamado Corona Sem Neura, porque justamente o nosso objetivo aqui é tirar toda a neura, toda a preocupação em excesso e principalmente privilegiar a questão da saúde mental de todo mundo, né? Que a gente sabe que além de toda a preocupação biológica com o coronavírus, existe uma preocupação muito maior de uma outra onda de problemas que sempre vem depois de um problema desse tamanho que é a pandemia e toda a questão do ajuste comportamental. Bom, então já fixei o tema aqui, tá? Cuidados com a saúde íntima na quarentena. Eu falei higiene, mas isso é um dos aspectos só. E eu tenho aqui a honra de apresentar a vocês a doutora Débora Tonetti, que vai participar com a gente dessa live, né? A Débora, ela é filha do Dr. José Bento e ela é o exemplo clássico de que filho de peixe, peixinho é, né? Ela é uma obstetra e ginecologista de mão cheia e ainda por cima herdou do pai todo esse dom aí da comunicação e de falar. Então, eu vou abrir aqui agora, vamos ver se ela já está aqui junto com a gente para incorporar a sua participação nessa live. Bom, tá aqui, vamos ver. Débora, tá aqui. Doutora Débora Tonetti. Vamos ver se ela já entra aqui com a gente. Muito boa noite. Boa noite, tudo bom, Fernando? Ô, Débora, obrigado por aceitar o convite. Eu estou muito feliz aqui, a nossa audiência aqui só subindo, crescendo, crescendo, crescendo. E eu fico muito feliz porque, assim, a grande parte dos meus seguidores são mulheres, né? Mais de 70%, tanto aqui como no Facebook, no YouTube, existe essa grande preponderância do público feminino. E sempre que eu posso levar, assim, algo que possa agregar, eu fico muito feliz, né? Eu que agradeço o convite de estar aqui, principalmente para a gente falar sobre um assunto tão importante que é a nossa saúde vaginal. Olha só, as pessoas vão assistir a nossa live aqui, viu, Débora? Aí depois, essa live provavelmente ela vira um IGTV, então o pessoal vai conseguir aqui identificar e seguir você também. Eu tenho acompanhado o seu lifestyle e toda a forma que você faz a comunicação. Eu fico muito feliz de ver que você está seguindo aí de uma forma incrível os passos do seu pai. E para toda a sociedade brasileira e para a ginecologia e obstetrícia, isso é fundamental. Bom, muito feliz mesmo. Olha só, Débora, eu fiz o seguinte. Como a gente sabe que as pessoas poderiam ter um pouco de vergonha, às vezes, de perguntar, mas é lógico que aqui está aberto e a gente quer que tenha perguntas, eu coloquei ontem uma chamadinha e para as pessoas escrever, tipo, como se fosse no direct, mas não é, aquela pergunta que a gente faz. E eu selecionei algumas aqui que acabaram sendo mais preponderantes, eu dividi em 3 grupos. Aí eu imaginei assim, ó, eu vou te fazendo as perguntas e vou te falando os grupos, e aí as pessoas que estão escutando a gente, certamente elas vão identificar e falar, puxa, eu acho que foi eu que fiz essa pergunta aí. Vamos nessa? Vamos nessa. Então, olha só, o primeiro bloquinho de perguntas são 3 blocos, tá? Eu classifiquei como cuidados. Tá. Eu nem sei se existe essa classificação, mas eu coloquei assim. Bom, primeira pergunta que fizeram em relação a cuidados relacionados com a menstruação nessa fase de quarentena, tá? Onde as pessoas estão mais dentro de casa, então se tem aí a insegurança de tentar um método diferente, a hora é agora. Primeira pergunta, qual que é o benefício do coletor menstrual para a saúde íntima? Existe algum benefício? Bom, primeiro de tudo, Fernando, acho que a gente precisa começar a nossa conversa falando sobre anatomia.
E por mais esquisito que isso possa parecer, mas eu vejo muito isso na minha rede social, no meu consultório, que as mulheres não sabem a diferença da nossa genitália externa para a nossa genitália interna. E isso vai influenciar tanto no uso do coletor menstrual, por exemplo, da higiene que deve ser feita de uma forma adequada e que vai interferir aí no aparecimento de candidíase e de outras infecções vaginais. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que a vulva é a parte externa da nossa genitália. Então, os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris e a entrada da vagina. E a vagina é o órgão interno. Então, é aquela estrutura tubular de mais ou menos 7 centímetros, que é revestida por mucosa e que tem uma flora polimicrobiana. O que isso quer dizer? Que tem bactérias, que tem fungos, que tem lactobacilos que vivem de uma forma harmoniosa. Por que é importante a gente falar isso? Porque a gente vai falar sobre higiene, né, sobre os cuidados da higiene, e é extremamente importante que a gente saiba e diferencie essas duas estruturas, porque a gente não deve higienizar nunca a parte interna da nossa genitália, nunca se deve higienizar a vagina. Então, o coletor menstrual, que você fez a pergunta, qual que é o grande benefício no meu ponto de vista? É o autoconhecimento. Então, para usar o coletor, você tem que se conhecer, você tem que se tocar, você tem que saber aonde é a sua vagina, você tem que introduzir aquele coletor. Do ponto de vista de higiene, é extremamente importante que você mantenha os mesmos hábitos de higiene que você usaria com absorvente interno e com absorvente externo. Então a gente pode falar bem assim, ó, a parte íntima da mulher, quando a gente fala de genitália, são duas, a parte de dentro e a parte de fora. A parte de dentro, ela tem toda tem uma microbiota especial. E que é fundamental que a gente mantenha aquela microbiota adequada, em equilíbrio, porque existe acho que é uma cultura, né, Fernando, muito de limpeza, uma resistência para falar de vagina. Parece que a palavra vagina já deixa muitas mulheres desconfortáveis, com vergonha, e acham que a vagina ela é suja, então que precisa limpar dentro da vagina, fazer ducha vaginal, por exemplo. E isso não é verdade. Ela então não precisa. Não deve. Não deve. Não deve. Muitos corrimentos recorrentes, como por exemplo candidíase recorrente, é por conta de má higiene. É porque a mulher está achando que ela está limpando muito a vagina e, na verdade, ela está contribuindo aí para esse desequilíbrio e para o aparecimento desses corrimentos recorrentes. Então, qual que é o lugar que deve fazer a higiene? A parte externa. Então, os grandes lábios, todas as dobrinhas da genitália, os pequenos lábios, o clitóris, mas nunca dentro da vagina. Isso é muito importante. Então, nessa mesma item aí, cuidados, tem uma outra pergunta que acaba sendo quase que intuitiva, né? O sabonete íntimo é realmente imprescindível? E se depois que você usa o sabonete íntimo, se você pode passar um hidratante na parte íntima externa, né? E se sim, qual que você recomendaria? Perfeito. Essa pergunta é excelente, porque quando a gente fala de sabonete íntimo, a gente está falando do quê? Na verdade, de pH. O pH é o que mede, para quem está assistindo a gente não sabe, o pH é o que mede o quão ácido e básico é uma substância ou um ambiente. E o pH da vulva e da vagina é ácido. Então, tudo que é abaixo de 7 é ácido. A vulva tem um pH de 5, então já é ácido. A vagina é mais ácida ainda, tem um pH de 3,5, de 4. Então, quando a gente está pensando em higiene e sabonete íntimo, a gente tem que pensar num sabonete com pH adequado, com pH ácido. Então, primeira coisa, pH ácido. Aqueles sabonetes, Fernando, em barra, que a gente lava a mão, esses são péssimos para a nossa saúde vaginal. Porque tem um pH básico, tem um pH lá de 11, 12, e eles têm alta detergência. Então, eles tiram aquela camada de gordura de proteção da vulva. E aí, predispõem todas as infecções vaginais que a gente tem. Então, o sabonete íntimo, ele sim é adequado. Ele deve ter um pH ácido. Muitas vezes, na embalagem do sabonete, não aparece pH ácido. Aparece pH balanceado, pH adequado. Mas aí é só você ver na composição a presença de ácido lático. Então, isso já ajuda. A gente sabe que vai ser um pH
adequado para a vagina. Além disso, ele tem que ser líquido, então aquele sabonete em barra, ele também retém muitas bactérias, então é melhor que ele é mais higiênico que ele seja líquido, que ele esteja com pH adequado, hipoalergênico, sem aquelas substâncias todas, e não bactericida. É esquisito, né, a gente Nossa, pensar. Porque, principalmente agora, em tempos de coronavírus, a gente pensa no álcool gel, que a gente quer eliminar completamente o vírus. Na vagina, isso não é verdade. A gente precisa desmistificar isso, que a vagina ela é autolimpante, ela não precisa de uma substância, de um produto bactericida. Precisa só realmente um sabonete que seja suficiente para tirar aquela sujidade, o excesso de secreção, o excesso de sangue na menstruação, de gordura, de suor da vulva, da parte externa. Eu sempre repito isso. A parte interna não deve ser lavada. o Débora, olha só, a Meire está perguntando assim, e pode usar todo dia? Agora com esse negócio de muitas vezes as pessoas têm tomando mais de um banho por dia, né? Quem trabalha e chega em casa e tudo mais. Pode usar todo dia? Deve usar todo dia? Deve usar todo banho? Como é que funciona? Deve usar todo dia. E a Sociedade Brasileira ela recomenda até 3 lavagens da vulva por dia. Então, até 3 banhos, tudo bem. Mais do que isso, começa a não ter benefícios. Mas pode sim usar o sabonete todo dia. Não tem problema. O sabonete íntimo... É engraçado como a gente se preocupa tanto com a nossa pele, com o cabelo, com a saúde mental, com o corpo, e acaba esquecendo muitas vezes do cuidado íntimo. E ele precisa de um cuidado específico. Então, pode sim usar o sabonete íntimo todo dia, não tem problema. Agora sim, isso aqui não estava, não mandaram essa pergunta, mas veio na cabeça aqui agora. A ideia e o conceito do bidê ou da ducha, tudo bem, ok, mas então, você vai lavar no máximo a parte de fora, ou nada a ver? Só externamente. Nunca jogar água lá dentro. Nunca jogar sabonete dentro da vagina. Isso é super errado. E você sabe, Fernando, que muitas pacientes às vezes chegam no consultório falando, doutora, eu tenho um corrimento desde os 12 anos de idade, eu não sei mais o que fazer, eu já usei todo tipo de pomada, de remédio, e mesmo assim não melhora. E aí eu pergunto sobre os hábitos de higiene. E aí elas me contam que elas jogam sabonete lá dentro e água lá dentro. E aí só de ajustar esses pequenos hábitos de higiene, a gente cura essa secreção excessiva e esse corrimento. Então, as duchas vaginais são proscritas, o bidê também com água muito forte, né, com jato de água muito forte dentro da vagina, é completamente errado. Lenços umedecidos. Aqui é a Marina que está perguntando. Tem a ver? Pode usar? Pode usar. O lenço umedecido é uma boa saída para aquelas mulheres, por exemplo, que ficam o dia inteiro fora de casa. E aí acabam emendando um programa no outro. Então, para fazer uma higiene temporária e mais superficial, é ótimo. Ele funciona assim. Bom, vamos para o próximo bloco, Débora. Mas a gente vai voltando aqui, porque tem várias perguntas, as pessoas estão ficando à vontade falando e... Comentários falando que, nossa, mas eu fazia isso sempre, não sabia. É muito... não, olha só, uma coisa que a gente não falou. E a questão do hidratante na parte externa? Tem a ver, Pastor? O hidratante pode, a gente tem que tomar muito cuidado com os produtos na região da genitália, né, na vulva. Então, por exemplo, aqueles desodorantes não são adequados. O hidratante tem que realmente ponderar se é necessário, porque muitas vezes esses hidratantes têm substâncias químicas que podem irritar a região da vulva. Então, o melhor é só fazer a higiene adequada com um sabonete íntimo e, muito importante, isso depois do banho, secar a vulva muito bem, não deixar ela úmida. Uma dica legal é quando você sair do banho, o primeiro lugar do corpo que você vai secar vai ser a vulva, porque a sua toalha está seca. Se você seca o corpo inteiro, seca o cabelo, a toalha fica úmida e você não seca a vulva da maneira adequada. Então, a vulva não pode ficar úmida. Isso é um dos problemas que está acontecendo agora nessa quarentena. Então, existem 3 fatores, Fernando, que estão predispondo e aumentando os casos de candidíase durante essa quarentena. Primeiro delas, que eu tenho certeza que todo mundo aqui que está nos assistindo estão fazendo, que é a alimentação. Quem não está ingerindo ato,
comendo mais doce, mais pão, mais macarrão, ingerindo mais bebida alcoólica. E a alimentação rica em carboidrato, ela predispõe ao aparecimento da candidíase, porque o carboidrato é um substrato, é um alimento para a cândida, que é um fungo que já habita a nossa vagina. Lembra que eu falei que a vagina ela tem uma flora polimicrobiana? A cândida faz parte dessa flora. E aí, se a gente fica dando carboidrato, esse fungo acaba se proliferando de uma forma desordenada e causando a candidíase. Então, a alimentação está contribuindo muito com isso. Uma segunda coisa são as nossas vestimentas, e aí entra essa umidade vaginal que eu falei agora. Então, a gente fica muitas vezes com a roupa de ginástica o dia inteiro em casa, né? Não tem aquela motivação de logo depois da atividade física trocar de roupa e já tomar um banho e sair. E aí você ficar com aquela roupa apertada, aumenta a temperatura da região vaginal, impede com que aconteça uma ventilação adequada e aí também predispõe. E a outra coisa é o estresse. Acaba contribuindo para desbalancear tudo. O nosso Ainda dentro aqui dessa conversa, aí falando dos cuidados, uma pergunta que foi feita aqui pela G3 Sport. E quando tem relação sexual, depois também não pode dar ducha? Essa é a pergunta dela. Não, dentro da vagina não. Por mais esquisito que possa parecer, dentro da vagina não, nem depois da relação sexual. Uma coisa, um hábito bom para fazer depois da relação sexual é urinar, é fazer xixi, para então aquelas bactérias que estão ali na entrada da uretra não acenderem. Então, quando você urina, você acaba limpando o canal da uretra. E aí você pode fazer uma higiene externa, então só na vulva. Na vagina, nem depois da relação. Olha só, a Mari está perguntando o seguinte, então absorvente interno não é indicado ou é indicado? Não, ou é mais complicado, ou é mais complicado? Não, ele pode super ser usado, contanto que você respeite as horas de uso, que são 4 horas. Então, mais que 4 horas com absorvente interno não é bom. Lembrando que o período menstrual é uma parcela pequena, né, do nosso mês. Então, são aí 5 dias, 4 dias que você vai fazer uso desse absorvente, mas não pode ficar com o absorvente mais de 4 horas. Ô, Débora, então, deixa eu ver se eu entendi. Na verdade, pegando a parte interna da região íntima da mulher, a gente está falando de um santuário. Ali, na verdade, assim, a única interferência que você tem e consegue, de alguma forma, interferir positivamente é através dos cuidados com a alimentação. E com o tipo de roupa e etc., com a higiene externa. Mas lá para dentro, esquece, não tem que mexer ali. Não tem que mexer. É só quando você, de fato, tem alguma infecção vaginal, então uma candidíase ou uma vaginose bacteriana, que aí você vai precisar usar muitas vezes um creme vaginal e que aí o tratamento é local e que você introduz, então, esse creme vaginal dentro da vagina. Fora isso, nada. A vagina ela é autolimpante, ela tem ali as bactérias, os fungos e os lactobacilos, principalmente, que são as bactérias do bem, que fazem parte da nossa proteção. Quando a gente acaba com esse desequilíbrio, a gente destrói essa proteção. E sabe uma coisa, Fernando, que eu acho muito importante a gente falar? É que a vagina existe uma secreção normal. Muitas mulheres ficam muito preocupadas com a secreção vaginal. Eu não sei quem ensinou para as nossas avós, que ensinaram para as nossas mães, que ensinaram para a gente que a calcinha ela tem que estar limpa no final do dia. Essa expectativa ela tem que ser alinhada, porque senão as mulheres ficam muito frustradas e procurando um tratamento que muitas vezes não é necessário. Então, da mesma forma que a boca tem a saliva, né, os olhos, a gente tem as lágrimas, a vagina também tem uma secreção fisiológica normal. Então, se você tem um corrimento que não está associado a prurido, que é a coceira, ardência, algum odor mais forte, então provavelmente é uma secreção vaginal normal. Agora sim, tinha uma pergunta que eu tinha deixado para um outro setor que eu coloquei como hábitos e exercícios, só que vai ter que subir para cá, porque tem tudo a ver. Uma seguidora perguntou o seguinte: dormir sem calcinha é recomendável? Super, super. Quem me acompanha por aqui sabe que esse, assim, é a dica número 1 que eu sempre dou. Por quê? Porque a gente usa roupa o dia inteiro e trabalha. E hoje a mulher faz um monte de coisa. Então ela faz ginástica, ela volta, ela cuida do filho, ela trabalha, ela cuida da casa.
E aí a gente acaba comprometendo a nossa ventilação. A vagina, por natureza, Fernando, ela é um lugar quente e úmido. E para que ela fique saudável, ela precisa de uma ventilação adequada. Só que durante o dia a gente não tem essa ventilação adequada. E aí a gente tem um problema também, que é a moda. E as mulheres acabam seguindo a moda. Então, se calça jeans é a moda, ou se roupa sintética é a moda, a gente acaba usando essas vestimentas que não são as melhores para a nossa saúde vaginal. Quais são as melhores? Vestido, saia, tecidos mais fluidos. E aí uma maneira da gente compensar esse abafamento vaginal durante o dia é dormir sem calcinha. Então, dormir sem calcinha talvez seja um dos melhores hábitos que você possa fazer pela sua saúde vaginal. E não tem contraindicação. E pode dormir todo dia? Pode dormir todo dia. Em relação à depilação, foi feita uma pergunta aqui, eu não vou conseguir. O pessoal já entendeu. E o pessoal está gostando aqui, viu? Agora, assim, em relação à depilação, você tem alguma orientação especial? Porque, assim, existe a tendência em tirar todos os pelos pubianos. Tem alguma... Depilação é outra dúvida muito, muito frequente. Por que existem os pelos no nosso corpo, né? É como, por exemplo, a sobrancelha, os cílios. É para proteção. Mas hoje a gente protege a nossa vulva de uma outra forma. A gente tem as roupas. Então tem a calcinha, tem as roupas. A gente não precisa mais dos pelos para proteção. Então hoje, os pelos, a funcionalidade do pelo diminuiu no sentido da proteção. Então é uma questão muito de gosto. Vai de cada um, não tem problema. O que a gente tem que tomar cuidado com depilação são as microfissuras. Quando depilar com lâmina, essas microfissuras podem ser uma porta de entrada para algumas infecções. E algumas mulheres, com a depilação de cera, elas têm foliculite, que é aquela inflamação do folículo piloso, e isso pode ser desagradável. E aí, para essas mulheres, a depilação a laser pode ser muito benéfica, pode ser uma super opção. Ô, Débora, eu sei que o nosso assunto é o andar de baixo, mas eu não vou poder perder, não posso perder a chance, eu queria responder essa seguidora. Ela está perguntando o seguinte: o correto é dormir sem calcinha e sem sutiã também? Peladona mesmo? Quem está falando isso é a Neuza. Ela está certa? Você sabe que eu ia complementar isso quando a gente estava falando de dormir sem calcinha. Muitas pacientes falam, doutora, mas eu não consigo dormir pelada. Mas não é pelada, não é sem pijama. Você pode dormir de pijama, mas sem calcinha. Isso já é suficiente. Camisola, melhor ainda. Mas isso já é suficiente para ventilação. Em relação ao sutiã, não tem contraindicação. É muito, acho que é desagradável dormir com sutiã, então você pode dormir sem também. Agora, não precisa ser completamente sem roupa. Você pode usar o seu pijama, mas só sem calcinha. Eu tive uma paciente que me perguntou assim, mas doutora, eu tenho medo de entrar bicho lá dentro. Fiquem tranquilas que a nossa vagina ela tá muito bem fechada. Na verdade, a gente nem consegue ver a olho nu a nossa vagina, só quando realmente a gente coloca aquele aparelhinho, o espéculo, né? Que é o aparelho que a gente coloca para colher o Papa Nicolau. Então, ela está muito bem protegida lá dentro. Podem dormir sem calcinha à vontade. Olha só, Débora, eu acho que essa primeira leva de pergunta aí em relação aos cuidados aí, você respondeu muito bem e eu tenho certeza que o pessoal aqui está aproveitando super. A então, segunda leva de perguntas... Fazem diferença, né? Olha, a segunda leva de perguntas eu coloquei assim como doenças e problemas. Eu acho que uma delas você já respondeu. A pergunta era a seguinte: Cândida tem cura ou vamos sofrer com isso o resto da vida? Você sabe, Fernando, que candidíase recorrente só de 5 a 10% das mulheres, de fato, têm candidíase recorrente. O que é candidíase recorrente? São 4 ou mais episódios durante o ano. Mas para a gente falar que é candidíase recorrente, quem tem que diagnosticar é o médico. Porque existe uma crença cultural de que todo corrimento é candidíase. E não é. Então, a cândida, vamos começar pelo começo. A cândida é um fungo que habita o nosso organismo. A gente tem na boca, na pele, no intestino e as mulheres têm na vagina também. Faz parte daquela flora polimicrobiana que a gente começou a conversar. E aí algumas mudanças nos nossos hábitos, que é o que a gente falou: alimentação, estresse, vestimentas, uso de medicamentos como antibiótico, por exemplo. Isso tudo pode proliferar esse fungo de uma forma desordenada e aí ocasionar a candidíase. Então, todas nós temos esse fungo,
mas ele habita lá de uma forma harmoniosa, tranquilão. Agora, se a gente muda alguns hábitos, ele se prolifera e causa candidíase, que é manifestada por uma secreção esbranquiçada, como se fosse um leite coalhado, e acompanhado do quê? Que é o que as mulheres mais se queixam, do prurido. É uma coceira intensa, muito desagradável. Quem está aqui acompanhando a gente já teve candidíase, sabe o desconforto que é. Ardência, pode ter ardência urinar, ardência na relação sexual. Então, realmente, é uma infecção muito desagradável. Mas, quando a gente fala de recorrência, então, da pergunta, né, da seguidora que falou, ela nunca vai nos deixar, a gente tem que avaliar o quê? Essa paciente como um todo. Então, muitas vezes, são os hábitos de vida e os hábitos comportamentais dessa mulher que estão equivocados. E pequenos ajustes fazem com que ela não tenha mais candidíase. E aí entra a alimentação, imunidade, o sono, as medidas comportamentais de higiene que a gente conversou, o uso das roupas adequadas. Então, é uma combinação de fatores. Ô Débora, assaduras na virilha há vários dias. Como tratar? Isso também está relacionado muito à umidade local. Então, uma das maneiras de tratar essas assaduras, esse suor em excesso, a gente tem glândulas sudoríparas, né, bem ali na virilha, e que produzem um suor um pouco mais espesso, diferente do suor da testa, por exemplo. E quando esse suor está em contato com a pele e algumas bactérias, produz até um odor fétido, um odor desagradável. Então, uma das maneiras é fazer a higiene adequada, com sabonete íntimo e ventilação adequada. Muitas mulheres estão acima do peso, o Fernando sofre muito disso, porque a dobra ali da virilha, às vezes da barriga, da região suprapúbica, predispõe aí essas assaduras. Então, o melhor é uma mudança no estilo de vida de uma forma geral e aumentar a ventilação local. Quer dizer, até com a escolha da própria roupa, né? Pelo que você está falando. Só de assumir, por exemplo, esse comportamento de dormir sem calcinha, né? E escolher uma roupa em que possa arejar propriamente dito, já pode mudar tudo, né? Exatamente, muda tudo, é impressionante. E uma outra coisa importante, que eu acho que devem ter perguntado também, em relação à escolha da calcinha. Então, a calcinha ela deve ser de algodão. E o tecido faz diferença, porque existe uma umidade normal da nossa vagina, né? O que a gente estava conversando, aquela secreção. E o tecido de algodão, ele absorve essa umidade. Se você usa uma calcinha sintética, aumenta a temperatura ali local e aí piora, predispõe ainda mais essa umidade, e aí vira um ciclo vicioso de cada vez piorar mais esse abafamento da região genital. Quer dizer, o tecido tem muito mais a ver com isso do que com o formato da calcinha. Se é uma calcinha fio dental ou se é uma calcinha mais tradicional, quer dizer, isso aí não influencia. O que influencia é o tecido. Nada. Então, o formato da calcinha, ele vai muito do que a gente falou da depilação, vai do gosto de cada mulher. Mas o tecido, sim. E uma dica legal também para as mulheres que sentem que tem corrimento um pouquinho aumentado, porque muitas mulheres têm uma secreção fisiológica normal, mas um pouquinho mais aumentada. Algumas mulheres produzem mesmo mais secreção, né? A gente tem glândulas ali dentro da região da vagina que produzem essa secreção e algumas mulheres produzem mais. Então, uma dica legal é no meio do dia você trocar a calcinha. Então, leva uma calcinha para o trabalho, você pode trocar, colocar num saquinho, guardar na bolsa e depois você lava em casa. Então, é uma maneira melhor do que, sabe o quê? Que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo, algumas que estão assistindo fazem uso do protetor diário. Então, aquele absorvente... Como se fosse um absorvente, né? É um absorvente bem fininho. Tem mulheres que falam, doutor, eu não consigo ficar sem o absorvente diário, mas isso é péssimo. O absorvente diário ele pode estar piorando o seu corrimento. Então, porque, na verdade, você vai contra essa ideia da ventilação, né? Você vai abafar ainda mais, né? Exatamente. E você vai estar protegendo a sua calcinha e não a sua vagina. Então, a calcinha para realmente ter uma sujeirinha no final do dia, tá tudo bem. Mas se te incomoda muito, então essa dica de trocar a calcinha no meio do dia ajuda bastante. Uma pergunta que está aparecendo aqui muito frequentemente... Acabei de ver uma pergunta aqui. Pode usar absorvente diário? Não pode. Olha só, olha só. É isso que você falou, as pessoas ficam focando na calcinha tá limpa e, na verdade, estão se esquecendo do mais importante, né? Exatamente. Que acaba sendo a saúde íntima, né?
E aquilo que a gente conversou, né, Fernando, é cultural até essa questão. E aí a mulher, ela tem vergonha de ver aquela calcinha com aquela sujeira no final do dia. Ela tem vergonha do parceiro, ela esconde a calcinha do parceiro porque ela tem vergonha. E é normal, é fisiológico. O fato de você ter uma secreção no final do dia na sua calcinha, isso só mostra que os seus hormônios estão funcionando de uma forma adequada, que você está produzindo essa secreção e essa lubrificação adequada. Porque é como a boca seca não é ruim? Você ficar com aquela É sensação muito ruim. É horrível. Vagina é a mesma coisa. A vagina seca também é essa sensação. Então, quando você agora olhar, todas as mulheres que estão aqui acompanhando a gente, olharem para a calcinha e verem essa secreção, na verdade vocês têm que ficar felizes. Falar, olha, tá aí, a minha vagina tá saudável. Tá funcionando tudo direitinho, como tem que ser. Algumas perguntas aqui apareceram. Sim. Não, eu ia falar. Agora, a gente precisa prestar atenção nessas secreções. Claro que a maioria das secreções são normais. Se está acompanhada com um cheiro um pouquinho mais forte, se tem uma coceira, uma ardência, se tem algum outro sintoma associado, aí a gente precisa investigar e precisa ir no ginecologista e avaliar da forma correta. Muitas perguntas aqui aparecendo em relação a cistite ou infecção urinária de repetição. Isso também é uma coisa que está acontecendo nesse momento. Tudo pela diminuição da nossa imunidade, né? Então, o estresse, ele aumenta o nosso cortisol, isso interfere diretamente no nosso sistema imunológico e a gente fica mais suscetível. E aí, quando a gente pensa em infecção de urina de repetição, a gente tem que pensar também numa mudança de estilo de vida, de alimentação, de otimização da nossa imunidade. Então, o sono é extremamente importante nesses casos. Tem o uso do cranberry, que é uma frutinha que é muito boa, tanto para infecção de urina de repetição, como para candidíase de repetição também. Então, existem algumas suplementações que a gente pode cuidar. Agora, uma coisa, Fernando, que a gente tem que deixar muito, muito claro aqui é o cuidado com a automedicação, né? Então, em tempos de quarentena, de isolamento social, muitas mulheres estão se automedicando. E isso pode piorar ainda mais o quadro do seu corrimento vaginal ou da sua cistite. O que acontece muito na cistite de repetição, sabe o que é? As pacientes usam muito remédios que mascaram os sintomas. Então, existem remédios que melhoram a dor para urinar, a ardência, e aí essa infecção, que não é tratada da forma correta, com o uso do antibiótico correto, pode ascender, e aí pode evoluir para uma infecção de urina alta, que é o que a gente chama de pielonefrite. Então, muito cuidado com a automedicação. Eu acho que a tecnologia está aí para isso, né? Então, hoje a gente tem a telemedicina, a gente tem o WhatsApp, o e-mail, para dar uma assistência maior para os nossos pacientes, mesmo em tempos de quarentena. Débora, é lógico, né? Quando tiver uma infecção urinária de fato, vai precisar tomar antibiótico, né? Tendo o diagnóstico propriamente dito, né? Agora sim, olha só uma pergunta que apareceu aqui. Posso usar, aqui a Selma perguntando, pode usar desodorante íntimo? Não. O Não. ideal é que não use. Você pode usar o desodorante na região inguinal, na virilha, mas na vulva não pode. Lembra que a gente conversou que a vulva ela tem um pH ácido? Se a gente usar esse desodorante na vulva, você pode alterar esse pH. E aí também favorecer o aparecimento de algumas infecções. Então, o ideal é que não use, não jogue nada, nem perfume, nem hidratante, nem desodorante, nem na vulva e nem na vagina. Na região da virilha, aí até pode. Olha só, a última pergunta referente a doenças e problemas. Herpes genital a cada 15 dias. Como controlar? Foi a pergunta que foi enviada para a gente ontem ali naquele box que eu te falei. Sabe que isso também é uma outra coisa, além da candidíase. A candidíase e a herpes genital estão assim, de aumento de casos durante essa quarentena. É pelo mesmo motivo, Fernanda. A imunidade das mulheres estão muito comprometida agora. Então, uma maneira da gente melhorar isso é melhorar a imunidade, porque estão tendo mais episódios aí recorrentes. Então, tem que tratar da forma correta e melhorar a imunidade, porque não adianta nada a gente tratar a herpes ou tratar a candidíase da forma correta, mas não mudar os nossos hábitos, né? Não ir atrás da causa do problema. Então, melhorar o nosso sono, melhorar a nossa alimentação, nossa suplementação de vitaminas, fazer atividade física. Então, senão os episódios de herpes vão voltar, os episódios de candidíase vão voltar também. Eu imagino que isso também acaba tendo relação com a autoestima, né? Porque é uma coisa que
a mulher às vezes fica sem graça ali, de repente poderia até estar namorando ou fazendo algo assim, dela até pula essa possibilidade de ter uma fonte natural de prazer porque não está muito bem. Então, pô, tem que ficar de olho mesmo, seguir essas orientações todas aí que você está falando. Por isso que é tão importante a gente falar sobre esses assuntos, porque isso interfere na vida pessoal, profissional, sexual dessas mulheres. Então a gente tem que realmente falar sobre o corrimento, falar sobre alterações como herpes, para melhorar o nosso relacionamento com a nossa vagina. Ô, Débora, agora vamos entrar na terceira parte e última parte, mas eu acho que acaba sendo uma das mais interessantes aí para a gente discutir. Primeira pergunta, tá? E aqui eu chamei de hábitos e exercícios. E eu vou te falar o porquê que eu coloquei esse nome. Primeira pergunta que foi feita. Ficar sem sexo por muito tempo traz alguma consequência física, metabólica ou emocional? Olha, eu costumo dizer, a gente fala muito sobre libido, né, nas consultas e até no meu Instagram. E a libido da mulher, ela é muito mais complexa do que do homem. E eu costumo comparar a libido também quando, por exemplo, quando você come alguma coisa gostosa. Então, quando você come um chocolate, não te dá vontade de comer aquele chocolate toda hora, e toda hora, e toda hora. Quando você fica muito tempo sem o chocolate, você acaba esquecendo como o chocolate é bom. É mais fácil você ficar mais tempo. A libido é mais ou menos assim. A mulher, ela não tem muito a libido espontâneo, o desejo espontâneo. É muito diferente do homem. O homem, ele é muito visual. A mulher, ela é muito mais do tato e da audição. Mas uma vez que ela é estimulada e que ela se deixa ser estimulada, ela lembra muito mais daquele prazer. Então, a mulher, quando ela fica muito tempo sem ter relação, ela se acostuma com aquela situação. Então, do ponto de vista da sua vida sexual e da libido e da sua saúde sexual, ficar muito tempo sem ter relação, você acaba esquecendo como é bom aquele prazer. Agora, do ponto de vista da saúde genital, isso não tem muita interferência. Olha só, você está falando uma coisa muito interessante, viu, Débora? Porque o que você está dizendo é algo que vem de encontro com o que muitas vezes os casais acabam reclamando, né? Porque o camarada vai lá e fala que tem vontade de namorar toda hora, a menina fala que, puxa, não precisa ser assim toda hora, é melhor qualidade do que quantidade, e quando vai ver, a conta não fecha exatamente, né? Ou fecha com ressalvas, né? Mas eu fico imaginando, esse período de quarentena, para quem está para quem tá casado é uma coisa, para quem está namorando ou paquerando é outra, ainda mais com o distanciamento social, como é que faz? Qual que é o segredo para fechar essa conta? Eu acho que o segredo é a gente entender que homem e mulher funcionam de maneiras diferentes e que a nossa libido realmente é diferente, né? O que é a libido? É o anseio, é o desejo sexual. E realmente são diferentes. E uma vez que a gente entende isso e faz as pazes com isso, a gente explora da melhor maneira cada uma dessas áreas. Então, o homem, de fato, ele é mais visual, ele tem o desejo espontâneo, é mais instintivo. Nós, mulheres, a gente precisa um pouco mais de estímulo. Então, a gente tem que se estimular mais. A mulher, ela tem que se conhecer. Eu acho que o autoconhecimento, quando a gente está falando de vida sexual, o autoconhecimento, explorar esse autoconhecimento é fundamental. E eu acho, inclusive, que a quarentena é uma boa oportunidade para isso. Então, a gente está mais tempo em casa, as mulheres podem se olhar, se conhecer, se tocar e aí explorar mais essa libido. Eu acho que é uma construção. A gente não pode esperar. Muitas pacientes chegam falando, doutora, mas eu não tenho vontade, o que eu faço? A libido, ela não vai cair do céu. Infelizmente, ela não vai vir aquela vontade. Você tem que construir isso, você tem que desenvolver. E isso é dia a dia, é você saber o que é aquilo que te estimula, o que é aquilo que estimula o seu desejo, o que faz você ter vontade. E hoje a gente tem vários estímulos para isso, né? Então é só você se autoconhecer. Ô, Débora, assim, o que você está falando vem. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que está escutando e está querendo se entender e está, enfim, reconhecendo, né? Eu imagino que na sua prática de consultório, as pessoas, as mulheres devem falar, e você percebe, algumas são mais quentes naturalmente, vamos falar assim, que tem mais vontade, outras nem tanto, pode ter a ver com o momento da vida, com a faixa etária, ou com o jeito da pessoa mesmo, né? E aí vem algumas soluções, né? Não, eu quero que você fale
E depois eu quero complementar a pergunta com a seguinte questão. Ressecamento, o que fazer? A pessoa tem a libido e tem o ressecamento. Tem alguma... Porque estamos falando dessa região íntima da mulher. Sim, sim, sim. Bom, na verdade, assim, ressecamento tem vários motivos para ressecamento vaginal. Então, existem duas situações bem conhecidas durante o período aí de vida da mulher, que primeiro é o climatério, que é quando existem a diminuição dos hormônios que vão interferir. Então, a mucosa da vagina, que é aquele órgão tubular interno que a gente conversou no começo, tem vários De receptores. 7 centímetros. De 7 é isso? centímetros. É isso mesmo. Tem vários receptores hormonais. E quando a gente tem bastante hormônio, esses receptores, então, estão sendo estimulados e ela produz essa secreção e deixa a vagina lubrificada. No climatério, existe uma diminuição desses hormônios, então esses receptores não estão mais lá recebendo esses hormônios, então ocorre a atrofia vaginal, que a gente chama, que é um ressecamento. A parte boa é que existe tratamento para esse ressecamento. Então, existe tanto terapia hormonal, que aí tem que ser avaliado cada caso, claro, os hidratantes vaginais e os lubrificantes também, que os melhores são à base de água. Então, isso para o climatério. Outra fase que as mulheres aqui que já engravidaram vão saber do que eu Mas lubrificantes que são utilizados no momento da relação. no momento da relação. Mas existem também hidratantes vaginais que melhoram a estrutura dessa mucosa. E que aí não é para ser usado na relação, é para ser usado. Mas então aí é um remédio e aí é utilizado na parte interna. Isso, aí sim. Isso seria uma situação que a gente pode usar um produto dentro da vagina. Além do climatério, um outro momento de vida das mulheres que também cursa com ressecamento vaginal importante e que cria um desconforto, né, na relação, é durante a amamentação. Então, é no pós-parto, que também o aumento da prolactina vai fazer com que diminuam os outros hormônios e cause um ressecamento vaginal. A natureza, ela é tão sábia que ela faz com que a mulher preste atenção só na cria. Ela não quer que você tenha interesse sexual, que você olhe para outra coisa, que você foque ali na amamentação. Então, o aumento da prolactina diminui os outros hormônios e aumenta o ressecamento. Além disso, o uso de medicamentos, como, por exemplo, antidepressivos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina também predispõem um ressecamento, que são medicamentos para depressão, diabetes, pressão alta. Então, existem algumas situações que causam vasoconstrição e diminuem aí a lubrificação vaginal. Então, e isso interfere diretamente na libido, né, Fernando? Porque você imagina assim, a mulher ela tem vontade de ter relação, mas quando ela vai de fato ter essa relação, não é uma relação prazerosa. Então, qual que é o feedback que ela tem em relação a isso? Poxa, que aquilo não está sendo prazeroso. Então, ela não tem aquele estímulo de ter mais relação, né? De aumentar, então, a sua libido. Por isso que a gente precisa tratar sempre esse ressecamento vaginal. Agora, naturalmente, a gente tem um termo que o pessoal falava, eu não sei nem se fala isso atualmente na obstetrícia. A mulher acabou de ter nenê, ela está em quarentena. O pessoal falava no passado, olha, não pode lavar o cabelo. No passado, os nenês ficavam enroladinhos assim, né? E ficava tipo um casulinho por muito tempo. É uma quarentena de verdade mesmo? A recomendação é exatamente essa, né? Que no pós-parto fiquem 40 dias aí em abstinência sexual, repouso relativo, então sem atividade física de muito esforço, porque é um tempo seguro que a gente espera para o corpo aí evoluir, para o útero voltar ao normal, para a vagina se restabelecer. Então, de fato, esses 40 dias a gente orienta a abstinência sexual. Mas depois disso, ela pode voltar com a vida sexual normal. Acontece que ela não tem vontade, além dos hormônios, ela está muito cansada, ela tem privação de sono, então não está conseguindo dormir como conseguia. São muitas novidades, né? Então eu acho que mexe muito com o emocional. E aí, para completar, tem o ressecamento vaginal. Então, realmente não tem libido que aguente toda essa situação. Por isso que é um período muito delicado, que exige muita conversa com o parceiro, muita cumplicidade, e conversa com o ginecologista também, porque existem maneiras da gente melhorar essa situação. Olha só, estamos aprendendo aqui coisas que o pessoal já falava antigamente, né? E olha só,
Débora, tem uma seguidora nossa que é muito bacana, que é uma professora de fisioterapia e também estuda neurociência. A página dela chama Tudo sobre Controle Neural. E ela mandou uma pergunta, eu falei, essa aqui vai ser legal de fazer e, enfim, se tiver sentido a gente explicar aqui. Ela fala o seguinte, será que ela poderia falar um pouquinho, ensinar os exercícios de Kegel, Kegel que fala? É, Para fortalecer o assoalho pélvico. Eu sei que não é exatamente parte de mucosa nem de pele, mas mas são exercícios muito interessantes, sabe? Principalmente para quê? Para incontinência urinária. Então, aquela perda involuntária de urina, a gente consegue melhorar muitas vezes esse quadro com esses exercícios, que são exercícios pélvicos. É até um pouco difícil da gente falar por aqui, mas um dos exercícios é quando a gente contrai, e todo mundo que está assistindo a gente pode fazer isso, é quando a gente contrai toda a musculatura do assoalho pélvico. E aí você faz a contração e o relaxamento, e aí, várias sessões com todos os dias, existem alongamentos, existem até alguns objetos que podem te ajudar nesses exercícios, mas basicamente é o fortalecimento do assoalho pélvico. quer dizer, isso poderia ajudar na questão Pode tanto da incontinência urinária, como também na hora da relação sexual, por exemplo? falar. Isso, inclusive, esses exercícios, eles ajudam tanto a parte funcional, então, da urina, da micção, da evacuação, que muitas vezes existe uma perda aí ao envelhecimento, mas também melhora a função sexual. Entendi, entendi. Olha só, várias perguntas e muitas respostas interessantíssimas. O pessoal está perguntando aqui se a live vai ficar salva. A live vai ficar salva, depois eu vou subir ela também no nosso canal no YouTube. Vocês estão tendo contato aqui com a Débora e vão, enfim, poder seguir o perfil dela e aprender mais coisas. Eu acho que esse assunto é muito interessante, né? O pessoal perguntando ali no começo, pô, o cérebro do homem é igual ao cérebro da mulher? Não, não é, né? Ele é muito parecido, mas é diferente. E o nosso corpo físico acaba sendo diferente também. Eu São costumo muitas informações. dizer, Fernando, que ser mulher, principalmente na sociedade, no mundo que a gente vive, ser mulher é mais difícil, mas é muito mais legal. É verdade, é verdade. Eu concordo com você. Eu concordo com Muito você. mais. O nosso universo é muito mais florido, tem muito mais coisa interessante. Eu acho muito legal. Débora, vamos lá. Então, dicas que acho que vão ficar aqui para a noite para o pessoal para levar para sempre. Primeiro, ó, quando a gente fala parte íntima da mulher, a gente tem grande parte aqui dos nossos seguidores mulheres, mas tem homens também. Então, o que eles aprenderem aqui, vamos poder falar para a mãe, para a irmã, para a companheira, para a filha, Exato. e assim vai, né? A parte íntima da mulher tem uma parte de dentro, que é a vagina, propriamente dito, que é o órgão tubular, de até 7 centímetros aproximadamente, E e que a não parte externa. E que não pode lavar. pode, não é assim, não deve. Não, não pode lavar. Se você jogar água lá dentro, jogar sabonete íntimo lá dentro, você vai estar comprometendo o equilíbrio daquela microbiota, a saúde da sua vagina. Então, a parte interna, deixa ela lá quietinha, deixa que o ginecologista avalie, e se precisar que você faça um tratamento adequado, aí sim você vai, então, introduzir um remédio lá dentro, mas só nessas situações. Então, E aí, portanto, bastante cuidado com a parte relacionada com bidê, com ducha, para fazer lavagem interna, porque a ideia é lavar a parte de fora. Essa sim precisa lavar, né? então, são os grandes lábios. E quem não souber essa diferença, a lição de casa hoje, vai pegar um espelhinho e vai olhar a própria genitália, vai olhar a vulva, os grandes lábios, os pequenos lábios, aonde é o clitóris, aonde é a entrada da vagina, qual é a coloração da sua vagina, a pilificação. É muito importante que você se conheça. Então, essa é a parte que a gente faz a higienização com o sabonete íntimo. Que você pode depois associar um hidratante ou não, simplesmente na parte externa, Externo. que é a questão daquele negócio que a gente falou de usar desodorante para a região só se for na virilha, porque Posso qualquer coisa em contato, esquece. Até o hidratante, Fernanda, não tem necessidade de hidratante. A própria vulva, ela tem uma camada de gordura que é isso que mantém a hidratação da pele. Ela tem uma camada de proteção. O ideal é que você só faça higienização com o sabonete íntimo, seque muito bem depois do banho e só. E acabou. À noite, se puder dormir sem calcinha, já é, enfim, se 30% da nossa vida a gente passa dormindo, pelo menos aí você já deu um tempo de aeração favorável.
E aí muitas mulheres falam assim, putz, mas eu não tô acostumada a dormir sem calcinha. Tudo bem, então começa com 3 vezes por semana. Então segunda, quarta e sexta eu vou dormir sem calcinha. Ou final de semana eu vou dormir sem calcinha. Já vai ajudar. Você já vai estar contribuindo para a ventilação e para a sua saúde vaginal. Segunda, outra coisa, que chegando no final do dia, a calcinha está um pouquinho suja, não significa que seja uma doença, né? Que a gente tem corrimentos que, pelo contrário, né? Pelo contrário, a maioria das mulheres, eu acho que a exceção são as mulheres que não têm corrimento no final do dia, que não tem nenhuma secreção. Então, assim, o recado é o seguinte, se é uma secreção branquinha, amarelada, transparente, que não acompanha uma coceira, uma ardência ou um odor fétido, um cheiro forte, tá tudo bem. Tá tudo bem com a sua saúde vaginal. Inclusive, você ficar com roupa muito apertada, usar o protetor diário, lavar da forma inadequada, você está aumentando a produção dessa secreção. Então, a maneira de diminuir essa secreção que está te incomodando, mas que não é patológica, é fazer isso que a gente está falando. O tecido da calcinha influencia sim, se possível, de algodão. Tanto faz o modelo, se é uma calcinha mais larguinha, se é cortadinha a laser, se é enfiadinha, não tem problema. O problema é o tecido. E o importante é que o forro, que é a parte que vai estar em contato com a entrada da vagina e com a vulva, seja de algodão. Se a calcinha for de renda, não importa. Mas o forro tem que ser de algodão. Tá. E a questão da alimentação, né, que a gente conversou aqui, que parece que pode influenciar, influencia tanto na Muito. questão da flora e do próprio pH vaginal, né? Muito. Então, diminuir a ingestão de carboidratos, então doce, pão, macarrão, bebida alcoólica, tudo aquilo que se transforma em açúcar muito rápido no nosso corpo vai virar substrato para esses fungos. Existem alguns alimentos muito bacanas que são antifúngicos, como, por exemplo, o óleo de coco, o orégano, o salmão, o alho, que são alimentos que são bons para a nossa flora vaginal. E diminuir a ingestão de açúcar como um todo. Isso também é muito benéfico. Tanto faz o jeito que você gosta de se vai ficar totalmente depilada ou não. O grande problema é a questão de quando você raspa, propriamente dito, com as fissuras. Onde pode ser porta de entrada de infecção. Perfeito, as fissuras com a depilação com lâmina e a foliculite, muitas mulheres têm foliculite com a depilação com cera. Então tudo que criar uma inflamação ali nos folículos pilosos não é legal, porque pode ser uma porta de entrada. E a depilação a laser é um ótimo aliado aí para essa região. E a grande dica para a higiene, depois que namorou, na verdade não é colocar a ducha lá dentro, porque a gente já falou que isso não tem nada a ver, é fazer xixi, né? Se puder urinar depois, isso ajuda a limpar o canal. Então, se de alguma forma tiver uma tendência a ter uma infecção urinária ou que algum micro-organismo faça um caminho ascendente, a própria urina libera. Porque na relação existe uma troca de bactérias mesmo, né? A própria vagina tem as bactérias e durante a relação essas bactérias podem ascender para a uretra, que é aquele canal do xixi que está logo acima da vagina. Então, você fazendo xixi, você está mandando embora todas essas bactérias. Então, é um excelente hábito pós-relação. Uma pergunta que veio aqui lá no começo é o seguinte: meu marido teve coronavírus ou está com coronavírus e a gente está na mesma casa. Eu não estou com sintomas. Posso namorar com ele ou não? E se for namorar, preciso usar camisinha? O que os estudos mostram, Fernando, aqui não tem transmissão pelo sêmen, tá? Agora, a gente tem que lembrar que a relação sexual ela é um contato físico, né? Então, ela envolve troca de saliva, ela envolve troca de mucosas que não só sexuais. Então, mas você já vai estar convivendo com aquela pessoa. Então, não tem contraindicação de relação sexual. A mesma coisa quando a mãe, que acabou de ter neném, por exemplo, se tiver o coronavírus, né? Não vai deixar de amamentar de forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Então, não parece ter transmissão vertical, né? Então, a transmissão pelo parto, durante a gestação, nem no parto e nem pelo aleitamento. Então, até agora não foi identificado o vírus no leite materno. Ô, Débora, só dica top você mandou aqui pra gente, hein? Bate-papo. É muito importante falar sobre isso e falar sobre isso com naturalidade. Só dessa forma que a gente vai desmistificar essas questões. Como você mesmo falou, né? Existe muita questão enraizada, cultural,
muito mito em relação a isso. Então a gente precisa falar mais sobre isso sempre. E eu acho que se a gente pode pegar um lado positivo em toda essa história de isolamento, de quarentena, é o fato da gente ter um tempo que a gente pode destinar para se conhecer mais, tanto a nossa parte mental como o próprio corpo, né? Esse convite que você fez para as mulheres de repente, se nunca se olhou de verdade, pô, vai se olhar no espelho com calma, aproveita esses dias com mais paciência, né? Porque, assim, às vezes você tem ali a chave para se entender, para tirar algumas encanações da cabeça e para ter mais saúde mesmo, né? Exato, e aproveitar a quarentena, então, para ficar sem calcinha em casa. Então, se você não está muito confortável em dormir sem calcinha, fica em casa sem calcinha, com uma roupa mais fluida, com vestido, com uma saia, fica sem calcinha. Aproveita para explorar a sua parte sexual, então, se conhecer, aprender o que faz a sua libido aí despertar e aumentar. Eu acho que a quarentena está aí também para a gente explorar um pouco mais a nossa saúde. Acho que tem muita informação disponível, né, Fernando, como no seu canal. Então, acho que a gente pode usar esse tempo para uma coisa boa também. É isso E não mesmo. ficar Ô, Débora. Exatamente, exatamente. Eu acho que é um momento que acaba sendo um convite para a gente melhorar, né? E eu acho que quando a gente fala aqui da saúde íntima da mulher e tudo, é um momento que todas têm de sair daquela correria do dia a dia, às vezes da múltipla tarefa de ter que ser mãe, funcionária, e tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo, namorada e tudo mais, e de repente pode prestar atenção no seu próprio corpo e focar em algo que muitas vezes incomoda as pessoas de uma forma desnecessária, né? Acho que é o momento para a gente ter um outro olhar para a nossa saúde íntima, para a nossa saúde sexual. É uma oportunidade, né? Agora vai de cada um realmente aproveitar isso. Ô, Débora, super obrigado. Eu vou pedir É, para você dar um beijão no seu pai também, viu? tá, eu vou falar para ele. Eu quero te dar parabéns pelo seu trabalho. Eu já estou seguindo você já faz um tempo. Você é muito elogiada pelas pessoas que te seguem, gostam muito do jeito que você coloca o lifestyle. Você fala tão bem quanto o seu pai e tem Muito uma naturalidade muito grande para falar. E eu tenho certeza que todas as mulheres do Brasil vão ganhar muito com isso, né, em poder ter acesso a todas essas informações. Fico muito feliz e muito honrada de escutar isso de você, que eu admiro tanto. Muito, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito, muito feliz. Muito obrigada, Fernando. Super beijo para você, viu, Dé? Um beijo para todo mundo. Obrigada por terem assistido a gente. Tchau. Boa Tchau. noite.